Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, seu canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. Estamos fazendo a leitura e meditação no Evangelho segundo escreveu João. Estamos no capítulo 5 e hoje faremos a leitura dos versículos 17 ao 27. Está escrito assim: Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho, lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aquele a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos o honrem o filho de modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então nós temos essa leitura bíblica. Jesus, se apresentando como Filho de Deus, esse é o contexto, tá? E esses religiosos, eles se ofendem por dois motivos. Primeiro, porque Jesus fazia coisas no dia de sábado e pela lei não se podia fazer. Jesus fazia. Outra é que Jesus se declarava filho de Deus e os religiosos não admitiam isso. Eles achavam que isso era uma blasfêmia. Se fosse alguém como eu e você dizendo ser o filho de Deus, talvez até fosse naquela época, porque ainda não tinha sido dado o direito aos homens de serem chamados filhos de Deus antes de Cristo, que é o primogênito dentre muitos. Então Jesus, ele veio revelar o Pai, veio mostrar o Pai, e ele declara, que esse filho do homem tem autoridade dada pelo Pai para fazer sinais, maravilhas, que eram que eles estavam vendo. E ele ainda diz mais: coisas maiores ainda acontecerão, porque todo o poder foi dado ali. E esses religiosos que não estavam conseguindo enxergar Jesus como Filho de Deus, como a imagem perfeita de Deus, então eles perseguem e procuram matá-lo. A declaração de Jesus, ele gera um ódio religioso. É um ponto importante. E muitas das vezes a gente vê noticiários aí de ódio religioso. Pessoas que, por defenderem as suas ideias e a sua religião, eles acabam condenando outros, matando, perseguindo, como Paulo fazia lá no passado. Paulo, ele era religioso e por não conhecer a Jesus ainda, ele perseguia, ele prendia, ele açoitava e maltratava aqueles que eram de Deus, tá? E eles queriam então matá-lo, matar Jesus. Outra coisa que a gente vê aqui, Jesus revelando a sua missão. Não somente quem ele era, mas a sua missão. Quando ele diz: quem crê no Filho tem a vida e não entra em juízo, mas sai da morte para a vida. Então, ele vem revelar a sua missão, que era de salvação, era de dar vida, era de tirar daqueles que creem a condenação que já estava sobre ele.
qual é a aplicação que a gente pode ter aqui? Primeira coisa que nós podemos pensar. Se você perguntar a muitas pessoas, você acredita em Deus? Você tem fé em Deus? A maioria das pessoas vai dizer que sim. Eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas se você pergunta a essas mesmas pessoas, você crê em Jesus? Você crê que Jesus é Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse número de crentes já cai. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus. Muitas pessoas acreditam no Criador, mas não acreditam no próprio Criador que andou entre nós, que é Jesus. Então, se você diz que crê em Deus, mas não crê no Filho de Deus, na verdade você não crê em Deus, como deveria crer, porque Jesus veio revelar Deus. E se você não consegue enxergar Deus em Jesus, na verdade a sua fé no Deus é uma fé vazia, é uma fé que não existe. É o caso dos judeus, que não acreditaram que Jesus era o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus. E por não crer em Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo o próprio Deus, também eles anulam a sua crença no Deus. Por quê? Porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Na verdade, ele não usa vai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, ele está dizendo que se não for por ele, não há como o homem chegar a Deus, se não for por Jesus. Então, essa é a primeira aplicação, a primeira lição. A segunda aplicação que nós vemos aqui, tá? É quando ele diz, quem crê em mim, passa da morte para a vida. Ou seja, todos nós, é uma outra realidade que Paulo fala lá, todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Então a humanidade em Adão está toda morta. Mas todos aqueles que ouvem a voz do Filho de Deus passam a ter a vida. E ele diz, haverá um tempo, chegará um tempo em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Então, outra aplicação para nós aqui. A realidade é que o mundo está condenado. O mundo está morto e só pode ter vida através de Jesus. Então, qual é o cerne, né, da mensagem, o cerne do Evangelho? O cerne do Evangelho é Jesus, porque ele é a ponte, ele é o elo que liga novamente o homem a Deus, ligação essa que foi quebrada lá no passado, lá no jardim, em Adão. Agora Jesus vem nos ligar novamente a Deus, o Pai. Se você crê em Deus, mas rejeita Jesus, vou te dizer aqui, não para te ofender, mas você não crê, você não está ligado em Deus ainda. A única forma de chegar a Deus, nesse Deus que você crê, é olhando para Jesus e crendo nele. Crendo que ele é o Salvador, crendo que ele é o enviado de Deus para conduzir o homem novamente a Deus. Não há outro jeito de se chegar a Deus. Você pode fazer coisas boas nessa terra, mas as suas obras não têm o poder de te levar a Deus. A única pessoa que pode te levar a Deus é Jesus. E você precisa crer nele para que você saia da morte para a vida, para que você não seja mais julgado, porque é o texto que nós lemos aqui. Sai da morte para a vida e não há mais juízo para ele. Então, se você quer conhecer Deus de fato, conheça Jesus. É Jesus que vai te apresentar a Deus. É Jesus que vai te mostrar de fato quem é Deus, quem ele é na sua essência. E nós, através dessa manifestação de Deus em Jesus, nós também nos tornamos filhos de Deus, capazes de manifestar, de apresentar Deus ao mundo.
Desejo a você um dia abençoado, fica na paz. Amanhã, se Deus permitir, nos encontramos novamente.